Legal. Irmã Maria Pacheco, vamos levar para a irmã Maria Pacheco. Como é que está você, minha irmã? Paz de Alcha. Xalaim de Alcha, Machia. Uma boa noite, irmão Gilsomar, irmão Regis, irmão Lucas Mascarenha. E uma boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando, né, pelo chat, pelas plataformas digitais e que vai nos acompanhar ainda, né, no decorrer depois ao ouvir. Louvado seja Yahweh. Muito interessante esse podcast, que ele fala quem é o zelador da casa do nosso Criador Yahweh. Yahweh tem uma casa, né, para morar, fez morada. E a resposta, amado, que eu posso trazer é o próprio Yahweh dos exércitos. E eu vou trazendo, decorrendo aqui, até na época de Al-Shamashia, porque eu quero já deixar de antemão que Yahweh estava em Yalcha reconciliando o mundo consigo mesmo. Onde é que a gente vê isso? A gente vê em 2 Coríntios 15, 16, 17, 18. A gente vai, no 16 diz assim, a ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que temos conhecido a Yalcha, mas desta vez não conhecemos desta maneira. Aí ele diz assim, se alguém está em Yalcha, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ele diz que isso tudo provém de Yahweh, que Yahweh estava em Yalcha, reconciliando o mundo consigo. Eu quero já deixar de antemão que é Yahweh, porque e dizer que Yahweh estava no seu filho em Yalcha reconciliando, como? Ele não é assim, 2, 3, a trindade, como diz, é 3 em 1, como diz o mundo aí em si. O que quer dizer está em Yalcha? Quer dizer que o Ruach, que o sistema chama espírito, o Ruach Kadosh habitou em Yalcha plenamente, Ruach, como hoje habita em nós. E nem por isso eu deixo de ser Maria Pacheco e passo a ser o Pai, o Eterno. Não, eu tenho o Ruach Kadosh, como você tem o Ruach Kadosh. Então, amado, então foi assim que Yahweh veio e veio toda a plenitude dele e habitou em Yalcha. Onde tem isso? Colossenses 2:9. E Colossenses 2:10 diz que nós já estamos pleno em Yalcha. Também aquele Ruach dele habita em nós, né? Nós já estamos pleno nele, nós, como diz, perfeito nele. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amados, trazendo já de antemão isso, para não ficar uma dúvida, né, a respeito disso, que o Pai enviou seu Filho, né, e deu o Ruach, que é o poder, né, ali do Pai, que se aperfeiçoa tudo em nossas fraquezas. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, amado, vamos começar aqui sabendo que é o Pai, o próprio Eternial, né, que diz aqui assim, desde a sua promessa no Éden, que Yahweh fez uma promessa, eis que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, a gente sabe ali, já ali anunciando, né, onde estaria a salvação do povo ali, como seria, né? Aí começando ali no Éden, depois começando com Enoque, quando Enoque andou com ele, e ali, nesta edificação, depois Enoque foi tomado ali, né, em Gênesis 5:24, e passando por Noé, também este zelo dele, ele zelou ali, já desde o Éden, quando Adão pecou, mostrando ali uma promessa de salvação, já começou o zelo dele ali, começou o zelo dele em Enoque, ele já testando os homens, em Enoque ali, quando ele ali, Enoque caminhou com Yahweh e depois foi tomado, arrebatado, já foi o zelo do Pai ali na sua vida com ele. Depois passando por Noé, que Noé achou que benevolência diante de Yahweh, também este zelo, que nós estamos falando do zelador da casa, este zelo de Yahweh ali com Enoque, em Noé agora, né? E encontrou benevolência juntamente com quem? Com a sua família. E depois, ao chamado de Abraão, quando lhe fez promessa. Quando Abraão disse, sai da terra da tua parentela. Já começou aquele zelo do pai
Para quê? Para trazer aquele homem à comunhão com ele, para trazer aquele homem à salvação, aquele homem que se havia perdido lá desde o Éden, e todos nasceram assim perdidos, e ele zelando para trazer tudo de volta, para dar vida a eles novamente, porque eles morreram e foram ali expulsos do paraíso. Louvado seja Yahweh. Então, Yahweh chama Abraão ali e promete a Abraão um filho, que seria pai de muitas nações. E que Abraão seria pai de muitas nações, quando ele chama Abraão. Ele faz uma promessa e Yahweh anuncia o evangelho a Abraão, dizendo que a semente dele será mais numerosa do que as estrelas do céu e a areia do mar. E disse que dele muitos reis sairão de ti, Abraão. Ele disse lá em Gênesis 17, a gente vai ver toda essa história. E ao faz ali, quando Abraão, como demora a vir aquela resposta de um filho, Abraão ali, e Sara dá H, sua escrava, mas Yahweh disse, não é. É o filho da promessa, filho das tuas entranhas. Vai sair, vai ser gerado de dentro de ti, este filho, que é Isaque, o filho da promessa. E hoje também é gerado dentro de nós, este filho varão, como promessa, para nascer em nós. Louvado seja Yahweh, e ali, ao nascer, recebemos todas as promessas de Yahweh, o reino que ele diz que sairá de ti, muitos reis, assim será. Então, amado, a gente viu o que eu vou falar agora, amado. Eu vou trazer um exemplo de um zelo do Pai nas tribos de Eudá. Vou trazer um dos exemplos do zelo. Por quê? Por que a tribo de Eudá, irmã Maria? Porque Yahweh já havia profetizado a respeito deste Salvador que surgiria dessa tribo de Eudá. Desde Gênesis 49, desde número 24, 17, tudo isso quando fez Balaão ali profetizar que uma estrela viria, quando Balaão chamou para amaldiçoar, e ele mandou Abraão mandou Balaão abençoar o povo de Israel. Isso você vê lá em número 24, 17, eu não vou puxar aqui porque vai ser muita coisa, e que Yahweh iria fazer sujeitar todos os filhos de Sete. Por que de Sete? Porque nasceu a semelhança ao pecado. Então, é o zelo de Yahweh ali, e Yahweh já fazendo a promessa desde muito tempo, zelando pelo povo, né? E nós, no decorrer do tempo, a semente de Abraão ela procedeu mal e se corrompeu. Como diz, né, lá em Isaías 1 diz, ouve, ó céus, e presta ouvidos, ó terra, porque fala Yahweh, criei filho, exalcei-os, como exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de Yahweh. E os meus servos, ele diz, o meu povo não me entende. Isso está ali em Isaías 1:2. A gente vê que o povo ali se perdeu, desde como Eva se perdeu, mas o pai atrás, zelando para trazer de volta, procurando uma maneira, mandou a lei, fez a circuncisão, logo daquela aliança da circuncisão, depois mandou a lei, e, por final, mandou a aliança da benevolência, que foi por Yahweh Shamashi. Né? Então, ali, amada, aí quando chega em Jeremias 25, ele diz, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei meus servos. Olha o zelo dele, enviei meus servos, os profetas, todos os dias, e não me deram ouvido, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz ali, louvado, e fizeram pior do que seus pais. E assim, amado, e assim foi as tribos de Israel, a primeira houve ali, quando aconteceu ali, louvado seja Yahweh, no tempo do rei Oséias, como nós vamos ver, louvado seja Yahweh aqui, como diz em 2 Reis 16, 9 e 10, diz, e sucedeu no 4º ano de Ezequias, que no 7º ano do rei
Oséias. Ezequias era rei de Aldá, do reino que ficava em Alxalã, e Oséias era rei do reino norte, ali do reino norte das 10 tribos. Então, sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano do rei Oséias, filho de Ela, rei de Israel, que Salmanasar, o rei da Síria, subiu contra Samaria e cercou. E depois de 3 anos, ele tomou Samaria. Ele tomou Samaria porque e o zelo de Ial podia impedir, mas Ial deixou. Estas 10 tribos caíram. Este é o tabernáculo de Davi que começou a cair, e Ial disse que iria levantar o zelo dele, deixando a profecia. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Essas 10 tribos, elas caíram. Foi a que chama a dispensação, que chama diáspora. Eles ali caíram ali. E Aldá ficou pagando tributo ao rei da Síria. Olha, é tão tremendo, se você for ler Isaías 37, que ali o rei da Síria chegou pedindo a ele, Ezequias tirou ouro do templo, dos utensílios, das coisas que ficavam lá, que comprou a parede, e deu ao rei. E deu ao rei da Síria. E que foi que aconteceu? Mesmo dando ao rei, ele ficou 20 e poucos anos no domínio do rei da Síria, pagando tributo, mas a cidade de Aldá, eles não entrou. O zelo de Ial não permitiu isso. Não entraram na cidade de Aldá, porque de Aldá viria a promessa do nascimento de Yahshua Mashiach. Né? Louvado seja Ial. Então, ali, depois de 3 anos, tomou ali, cercou Samaria, e a gente sabe, se você for lá, 2 Reis 18, você vai ver a dispensação como foi, tirou gente da Síria, botou em Samaria, tirou de Samaria e botou na Síria, e fez isso, chama a diáspora ali, em que o povo ficou sem rei, do reino norte, e disperso. Mas Ial já fez a promessa, como Amós disse, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Ial também falou em Oséias 13, eu os remirei da mão do inferno e direis, ó morte, onde está o teu agulhão? O agulhão da morte era o pecado. Então, o zelo de Ial fazendo isso, que muitas vezes a pessoa está perdendo, Ial perdeu, mas Ial tem um propósito. Louvado seja Ial dos exércitos. Então, porém, Aldá ficou ali, né? Ficou ali, não foi invadida, e ficou pagando tributo ao rei da Síria. Porém, quando aquele rei, Salamazar, saiu, e veio o rei Sanaqueribe, o que foi que aconteceu? A ameaça começou de invasão a Ialdá. Quando a ameaça começou, que o rei disse que ia invadir Ialdá, a resposta de Ial está aqui. Em 2 Reis 19, 30, que diz assim, Ial disse, porque o que escapou de Ialdá restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque ele disse, porque de Alxalã sairá o restante do monte de Sião, o que escapou. O zelo de Ial dos exércitos fará isto. Ele disse que aquele povo que ficou remanescente iria fazer isso. Portanto, assim diz Ial, acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante a mim com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, porém ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz Ial dos exércitos. Amado, aqui é uma promessa para a tribo de Aldá. Assim é a promessa para nós. Como guardaste a palavra da minha paciência. Porque Ialdá vai fazer o quê? Ialdá é você que congregou em Alxa, né? É esse leão da tribo de Aldá. Então, o que é que vai acontecer com você? O zelo de Ial vai vir sobre ti. É o restante, este remanescente, que Ial não vai permitir que aconteça nenhum mal, porque ele disse, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todos os habitantes da terra. Louvado seja Ial. Ele disse, porque eu ampararei essa cidade para livrar por amor ao meu servo Davi, pela caridade ali, ao servo Davi, louvado, como ele tinha prometido, porque como ele tinha prometido ao servo Davi, assim ele iria fazer
e ali ele não iria entrar. Mas mesmo assim, Ialdá, amado, mesmo assim, Ialdá passando por tudo isso, tendo esse livramento, sabe o que aconteceu depois? Depois de algumas décadas, Ialdá veio no mesmo caminho, foi fazer a mesma coisa que as 10 tribos fizeram, pelo caminho dos ídolos, como está lá em Ezequiel 8, 9, como está lá em Jeremias, né, 23, né? Tudo isso está aí que eles fizeram, que não vai dar tempo eu ler aqui. Então, o que foi que aconteceu? Ialdá foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Nabucodonosor sitiou ali a Iauxalã, né? E ali foi tomado. Louvado seja Iau. Então, é quando o profeta Zacarias, Iau usa ele profetizando, e diz assim, Zacarias 1, 12, 13, diz: então o anjo de Iau respondeu e disse: ó Iau dos exércitos, até quando não tens compaixão de Auxalã, das cidades de Aldá, contra as quais estivesse irado 70 anos? Foi ali, irou com 70 anos por Aldá ali, que Aldá cometeu erro. Respondeu Iau, o anjo que falava palavras boas e palavras consoladoras. E disse Iau dos exércitos assim, clama dizendo, com grande zelo, estou zelando por Iauxalã e por Sião. Aleluia. Então, Iau faz regressar aquele povo do cativeiro, desperta o ruar de uns ali, quando de Esdra 1, e Iau faz ali a edificação do templo ali, porque pelaquele templo Iau cheia entrar, quando fizesse o 8º dia, para ser apresentado ali, foi quando ele entrou, que Simeão e Ana viu e disse, agora me despede em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Veja o zelo de Iau e a fidelidade dele de Iau, né? Então, Iau fez regressar o povo de cativeiro e despertou ali aquele ruar, como eu disse. Então, Iau fala aqui em Isaías, eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Diz Iau, porque ele diz em Isaías 59, 1, que a mão dele não está encolhida para que possa salvar, profetiza ali Isaías. E Iau faz uma promessa, dizendo nesse mesmo capítulo, e diz que de Iau virá um redentor a Sião, que desviarão a transgressão de Jacó, e aos que se desviarem da transgressão de Jacó, que viria este redentor, que era Yahshua Mashiach. E ele diz aqui, louvado seja Iau, ele ainda diz aqui, em Isaías 59, 21, quanto a mim, este é o meu concerto que farei com ele, diz Iau, o meu ruar que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade e da tua posteridade, diz Iau, desde agora e para sempre. Quando ele faz a promessa em Isaías 9, 6, 7, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e a autoridade está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Admirável, Conselheiro, Poderoso do Iau Eterno, Príncipe da Shalom. Peguei pela pechita, louvado seja Iau, né? E a gente viu que na plenitude do tempo, como tem Gálatas 4:4, Iau envia seu filho, nascido de mulher, porque o zelo de Iau fez isso, nascido de mulher, né? E disse que ele seria este renovo, que iria brotar da raiz de Jessé, este renovo, e ele viria, e ele veio, né? Em Gálatas 4, e veio ser a causa da nossa eterna redenção, como diz Hebreus 5, 9. Iau estava em Yahshua, reconciliando o mundo consigo mesmo. Este é o zelo de Iau, aleluia, louvado seja Iau. Passa a palavra para o irmão Gisomar. Aleluia. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho.
Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa, Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.